Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Hoje temos uma entrevista com a psicóloga Bruna e também vamos falar com o médico pneumologista Dr. Yunis. Acompanhe. Este programa tem apoio cultural do Residencial São Francisco, Rede Droga Dada, Hospital São Jorge, Instituto Respiratório de Barretos, Multshine e Lojão Confecções. Hoje nós vamos conversar com a Bruna, que é uma das psicólogas aqui do Sindicato do Servidor Público Municipal e que oferece um trabalho muito interessante também para os pacientes da terceira idade. Não é verdade, Bruna? É isso mesmo, acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, muita gente não sabe, o sindicato oferece o serviço do atendimento psicológico aos acamados com dificuldade de locomoção da terceira idade e é um serviço gratuito, então é muito interessante, quem tiver interesse, liga aqui no sindicato, pede pra gente agendar, que é um serviço que a gente precisa valorizar muito, né? A terceira idade logo vai ser uma das maiores populações que a gente tem aqui no nosso país, né? Então você vai até a casa dessa pessoa para ouvir, para conversar, para cuidar mesmo. Isso, é muito importante que a gente tenha esse cuidado com o nosso idoso, né? A velhice é um momento que é fundamental na nossa vida, todo mundo vai passar por isso, né? E é encarado de maneira tão difícil hoje em dia, com várias limitações, morte, enfim, a gente precisa trabalhar várias coisas aí. A autoestima cai muito, tem sintomas depressivos, então a gente trabalhar a melhora da autoestima, cognição, memória, a fala. É muito interessante o trabalho que a gente pode realizar com esse público. A gente vê também que algumas pessoas passam por situações de saúde, por exemplo, um AVC, que realmente muda totalmente a vida de uma pessoa de uma hora para outra, não tem condições de sair de dentro de casa, muitas vezes fica na cama e esse atendimento vai ser muito importante para uma pessoa assim. Sem dúvida, é importantíssimo. Tem uma paciente no atendimento domiciliar que eu acompanho ela tem um tempo, ela teve o AVC e junto nos atendimentos que a gente tem, nos encontros que a gente faz, ela quis voltar a pintar, ela pinta pano de prato, agora ela faz crochê, então a gente faz junto. Teve uma memória na autoestima dela muito legal com isso, porque ela pode produzir alguma coisa, ela pode fazer alguma coisa, né? É uma coisa que nessa época a gente perde, porque ela não anda, então ela tem questão de não conseguir se locomover direito, depender para cuidados básicos, e aí ela retoma que ela é capaz de produzir alguma coisa, ela pode fazer alguma coisa, então a gente melhora muito a questão emocional dos pacientes também. Olha, é muito interessante, como você falou, a gente divulgar isso, porque as pessoas realmente não têm conhecimento desse atendimento. Como funciona? Como que uma família pode pedir esse atendimento, uma família que é associada do sindicato pode pedir esse atendimento? Fala com as meninas aqui na secretaria, elas marcam para mim, elas me passam o telefone e eu entro em contato com essa família para agendar o melhor horário, o dia que fica mais fácil para esse paciente também, né? Para a gente estar combinando as coisas certinhas. Aí eu entro em contato para estar agendando. Gente, e é tão importante, aliás, a gente já conversou sobre isso antes, eu vou voltar a falar. Na verdade, todo mundo tinha que passar por um atendimento psicológico regularmente, Não porque, estou precisando, estou em depressiva, ou estou com problema, estou ficando louca, não é nada disso. Eu acho que conversar com um psicólogo traz muitos benefícios para todos os seres humanos, A gente precisa disso, para lidar, inclusive, com a outra pessoa. Sem dúvida, Questão de autoestima, habilidades para a gente lidar com o outro, se sentir bem também. A gente vive num mundo que cobra muito hoje em dia, Então é importante a gente estar bem com nós mesmos, para evitar, como você falou, não é só porque eu tô com depressão ou eu tô com alguma ansiedade que eu vou no psicólogo, mas para me tratar de evitar que isso aconteça também. A gente esquece de olhar para os sintomas que vão surgindo pequenos no dia a dia. A gente só olha na hora que tá gritante, E a gente pode tomar cuidado antes para não deixar que isso vire um problema maior. É bem por aí, viu, gente? Olha, aí a Bruna atende aqui no sindicato, nós temos 3 psicólogos aqui, a Bruna atende também, está sempre aqui à sua disposição e como ela falou, nesse caso do atendimento domiciliar, você liga no 3321-2488, pede para agendar, pede para passar para a Bruna vai ligar, vai agendar para fazer essa visita e eu acho que assim, é um diferencial do sindicato, levar esse atendimento para quem precisa dentro de casa. Sem dúvida, preocupar com uma população que muitas vezes a gente esquece que está aí,
E acaba tratando a família inteira, né, Bruna? Porque às vezes a pessoa, os familiares também, não tem né, aquela paciência. O dia a dia é muito difícil para todo mundo e aí já numa situação dessa dificulta muito mais. E a família também precisa disso, né? Lógico, sem dúvida. A família é importantíssima. É quem está com eles ali o tempo todo, né? São os cuidadores. Então é importante que a gente trabalhe, sim, tanto com o paciente quanto com a família nesse momento. Tá certo. Parabéns por esse trabalho, viu? Imagina, obrigada. E olha, não se esqueça, para agendar com a Bruna, basta ligar 3321-2488, tanto para o atendimento que ela passa, né, que ela faz aqui no sindicato, como para esse atendimento domiciliar. Eu espero que você tenha gostado e obrigada, Bruna. Imagina, eu que agradeço. É isso aí. Olha, fica por aí. A gente vai para o intervalo, mas voltamos rapidinho. Multishine, excelência em produtos de limpeza 100% biodegradáveis. Elaborados com fontes naturais renováveis. Mais de 140 produtos, um para cada superfície, um para cada ocasião. Economia e praticidade para o seu dia a dia. Multishine, residenciais e empresas. Avenida 35, entre a 28 e 30. Multishine, na química, qualidade para a vida. O Lojão Confecções. Moda masculina e feminina para todos os estilos. Esporte, esporte fino, acessórios, crediário próprio em até 6 vezes sem juros. O Lojão Confecções, também com moda plus size masculino e feminino, até o número 84. O Lojão Confecções, Avenida 23, entre 20 e 22. A Rede Droga Dada está no mercado há mais de 40 anos e só oferece benefícios a toda a família. Aferição gratuita da pressão arterial, monitoramento da taxa de glicemia, furação de orelhas, entregas gratuitas. Rede Droga Dada. Qualidade e respeito a você como nenhuma outra. Hoje é dia de conversar com o médico pneumologista, Dr. Yunis, que tem sempre uma informação muito importante para passar para a gente, para passar para os pais, para passar para todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante para os pais de bebês. A gente vai falar sobre bebê chiador. Falando esse nome fica meio estranho, né? Mas o doutor vai explicar, né, doutor? Exatamente, é uma informação muito importante para você que é pai, que está nos acompanhando, tem a criancinha em casa, né? Então, bebê significa aquela criança pequena, que ainda é dependente do leite, que ainda mama. Então, vamos colocar a idade aí até 2 anos, 2 anos e meio. Então, esse é considerado bebê ou lactente, é um outro nome técnico que a gente usa, né? E chiador é porque o peito chia, né? É também chamado tecnicamente de sibilante. Então, é bebê chiador ou lactente sibilante. Então, é a criança que tem 2 anos, 2 anos e meio, até essa idade, né? Daí para baixo, que tem sintomas de chiado no peito, principalmente de maneira recorrente. Melhora, daqui a pouco está em crise de novo de chiado. Então, esse é o assunto que a gente vai falar hoje, né? Então, geralmente, Eliana, para os pais saberem o que essa doença, geralmente ela acontece da seguinte forma. Muitas vezes a criança nasce e nos primeiros meses de vida ela tem uma situação chamada de bronquiolite. Né? Essa bronquiolite é uma inflamação das pequenas vias que conduzem o ar, chamados bronquíolos, né? Esses bronquíolos, eles inflamam geralmente por uma infecção por um vírus. Esse vírus chama vírus sincicial respiratório, esse é o nome dele, tá? Ele causa essa infecção, essa inflamação na criança e provoca bronquiolite. Algumas bronquiolites são tranquilas, se trata em casa, com inalação, medicamento para desinflamar os brônquios. Outras bronquiolites podem ser mais graves, precisa hospitalizar, às vezes a criança precisa ficar em tendas de oxigênio, né? Precisa receber medicamento pela veia para poder controlar. Então, a bronquiolite ela depende muito de cada caso, tá? E a criança, depois desse quadro, começa a ter recorrência nessas chiadeiras, entendeu? Então, melhora daquele quadro, passa 1, 2 meses, tem chiado de novo, né? Então, esse é o quadro do bebê chiador, entendeu? E isso a gente tem visto com muita frequência na sociedade atual, exatamente pela questão da necessidade que os pais têm de levar a criança para a escola mais precocemente, em função do trabalho, principalmente, né? Então, os pais, hoje, os dois têm que trabalhar, o pai e a mãe,
e isso acaba necessitando do início precoce da escola. Então, cada vez mais as crianças estão entrando mais cedo na escola. Tá? Então, as crianças antes entravam com 6, 7 anos, depois começou a entrar com 3, 4 anos, hoje elas entram com 6 meses, ou tem crianças até que entram antes de 6 meses, entendeu? Então, esse contato nessa idade muito precoce faz com que a criança tenha mais contato com outras crianças, vírus, bactérias, e acaba ativando essas inflamações, e a gente vê esse quadro com muito mais frequência. E aí, o que deve ser feito, doutor? Então, nesses casos, alguns profissionais orientam tirar a criança da escola, né? Alguns pediatras falam, mas não dá para deixar na escola, só o seu filho vai ter esse problema e vai acabar ficando complicado. É esperar ele crescer mais, ter mais maturidade respiratória e imunológica. Porém, tem alguns pais que realmente falam para a gente, não tem como, a gente precisa deixar a criança em função do nosso trabalho, enfim. Então, a gente tem que ver cada caso, tá? E aí a gente tem opções terapêuticas. A gente pode tratar essa criança, tá? Usar medicamento para mantê-la desinflamada, para melhorar, amadurecer mais rápido o sistema imunológico, tá? Acrescentar algumas vacinas que às vezes não estão na lista padronizada pela rede pública, entendeu? Então, a gente pode acrescentar outras vacinas que não tem disponível na rede pública para melhorar o sistema de defesa, de evitar infecções, né? De preventivo. E isso aí a gente acaba adaptando e orientando os pais aí para poder adaptar essa situação. É comum esse tipo de doença? É bastante comum, Liana. E a gente vê com mais frequência nos períodos mais secos do ano, né? Onde aqueles bebês vão para pronto-socorro, carregado, peito cheio, tossindo, né? Então é mais comum nas épocas mais secas. Mas assim, a frequência dessas doenças é extremamente alta. A gente chega a ter em torno de 30% dos bebês com problema respiratório relacionado à sibilância. Então, é uma frequência muito alta. A cada 10 bebês, 3 tem isso. Uma doença assim pode evoluir para um quadro mais grave? Sim, essas bronquiolites, essas sibilâncias, elas podem levar a uma insuficiência respiratória, entendeu? Então, uma crise de broncoespasmo pode ser tão severo que a criança pode ter uma parada respiratória, pode ter um quadro de insuficiência, ter necessidade de uma hospitalização em UTI, entendeu? Então, são quadros que merecem uma atenção, sim. Doutor, obrigada por essas informações e por esse alerta. Sim, com certeza. Espero que tenha orientado vocês e ficou a dica aí para hoje. Bebê chiador, aprenda esse tema, dá uma estudada e estamos à disposição aí para atendê-los. E não se esqueça, né? A criança começou a passar mal, procure orientação médica, porque é sempre muito importante, a gente não pode deixar para depois. O SSPTV de hoje fica por aqui, mas não se esqueça, segunda-feira, às 18h45, estaremos de volta com mais um programa SSPTV para você.